Hoje em Casa com Chico Tofani é futebol. E futebol eu vou falar um pouco do que eu achei nos últimos desdobramentos de Libertadores da América, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é aquele vai na venda, aquele velho ditado. Quando o Palmeiras dá uma moleza, ninguém se aproveita. Aí o Palmeiras já tira 2 pontos, já pega mais 1 ponto de diferença. Quando as pessoas pensam que o Atlético Mineiro ficou para trás, o Atlético Mineiro dá um up. O Flamengo está crescendo. O Flamengo tem que fazer a teoria Leicester, que fez na Inglaterra. Focar em ganhar 10 partidas na sequência e fazer 30 pontos. Aí ele pode ser da sua posição e já começar a pleitear um título. Esse Campeonato Brasileiro, como todos os campeonatos brasileiros, ele tem uma tendência diferente do inglês, que é hoje o super campeonato de ponto corrido no mundo, e não tanto do espanhol, mas mais o inglês é o exemplo do campeonato ideal. Por quê? Porque existe sempre, todos os anos, 6 favoritos. Desses 6 favoritos, quando termina o primeiro turno, fica 3 e no final do segundo turno, na metade do segundo turno em diante, 2 disputam. O Campeonato Brasileiro é o mais competitivo de todos. Por quê? Porque o Internacional é grande aqui em Porto Alegre. Ele vai jogar no Rio, São Paulo, ele é um time grande. Mas lá ele vai enfrentar outros times grandes. Quando tu vai jogar contra o Fortaleza, lá no Ceará, Fortaleza é grande no Ceará. O Sport é grande no Recife. Então o campeonato sempre foi muito regionalizado. E quando um campeonato de futebol é regionalizado, o grande daquele local, ele se agranda em cima do grande a nível nacional. Porque os melhores times do Brasil hoje, sem dúvida, são Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Mas não necessariamente nessa ordem e não necessariamente tem um favorito entre os 3. Os 3 são favoritos. Acho que corre com um outsider. Outsider nas provas de turf é o cavalo que corre por fora, que não é favorito e pode vencer. Acredito que o Corinthians seja o outsider desse ano para o Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras, na minha cabeça, leva um favoritismo por ter um elenco bom, um técnico com um time na mão e um time muito regular. O Palmeiras foi eliminado por São Paulo nos pênaltis na Copa do Brasil. Pênalti é uma outra história e é um torneio de jogo lá e aqui. Ponto corrido, o Palmeiras mantém sempre uma certa regularidade. Pode perder uma partida, mas ele ganha outra, ele não perde que nem o Botafogo, que é um time que eu tenho uma admiração grande no Rio de Janeiro, que perde 3, 4 na sequência. Isso aí o Palmeiras não dá essa chance. Atlético Mineiro é era mais favorito, mas ficou meio... teve uma certa irregularidade, não só no Campeonato Brasileiro, mas também como na Copa do Brasil. E o Flamengo, aquela troca de técnico, a pressão da torcida, novos jogadores entrando, outros jogadores saindo, teve uma queda esse ano em relação ao ano passado, mas está se recuperando com o Dorival Júnior. Uma surpresa, que o Dorival Júnior não colocaria como o melhor técnico brasileiro e nem como um dos melhores técnicos brasileiros. Eu acho que um técnico que está dando sopa aí no mercado e alguém vai pegar ainda é o técnico Jorge Sampaoli, que fez uma excelente campanha com o Olympique de Marseille na França, classificando para a Champions League. Sabe por quê? Porque a direção não deu esperança de novas contratações. É um técnico muito difícil o relacionamento, mas está aí esperando o turco Mohamed bailar no Atlético Mineiro ou, quem sabe, o Dorival fracassar, que eu acho que não, ele está num caminho legal, um desses 2 times que ele pretende ingressar, porque o Abel Ferreira é um técnico, além de ser muito bom, a administração do Palmeiras é muito sólida. Ela elegeu o Abel para os próximos anos
como um técnico também já ganhou muito de Libertadores. Os confrontos da Copa do Brasil foram confrontos que eu estava conversando com o Sidney aqui. Parece que botaram a bolinha dos grandes aqui e as bolinhas dos pequenos aqui. Corinthians e Atlético Goianiense não tem graça. Segundo em Itaquera, também se o Corinthians jogou com o Ralo ex da Bolívia e não conseguiu ser primeiro do grupo, que foi o Boca Juniors, mas eliminou na Bombonera o Boca nos pênaltis, não dá para duvidar, mas é franco favorito. Fluminense contra a Fortaleza, segundo o Maracanã, deve levar o Flu. O São Paulo contra o América Mineiro é favorito. E o Flamengo Atlético Paranaense, acho que é o jogo mais fechado que tem, mais em aberto que tem, porque o segundo jogo vai ser na Arena da Baixada. Primeiro no Maracanã, o Atlético Paranaense, pilotado pelo Filipão, deu liga, deu sorte. Mas acredito que Corinthians, Fluminense, São Paulo e Flamengo vão decidir a Copa do Brasil. Quanto a Libertadores da América, o sorteio deu um jogo interessante, Atlético e Palmeiras. Esse jogo, para mim, define o caminho, quem vai na semifinal e vai terminar na final. Acredito que o único time argentino que tem reais oportunidades é o Estudiantes de La Plata. Por quê? Tirando o River e Boca, e os outros nem participaram, Estudiantes, Racing, Independiente, São Lourenço, que é Estudiantes de La Plata. O Estudiantes joga num estádio quase que é difícil ganhar lá. Muito complicado. O Grêmio sabe no passado que foi difícil uma Copa Mercosul decidir lá. E o Estudiantes também tem um caminho um pouco facilitado para chegar na semifinal. Os outros argentinos colam, não acredito. O Vélez é um time que é uma camisa muito irregular. Acredito que Flamengo chega na semifinal, mas não vai ser uma final de brasileiro. Vai ser de um time brasileiro com um time argentino. Então, fica em aberto a Libertadores, mais aberto ainda o Campeonato Brasileiro, nesses 3 ou 4 que eu falei, o Corinthians, somado aos 3 favoritos, Atlético, Palmeiras e Atlético, Palmeiras e só, né? Porque só os dois, o Flamengo seria a terceira força, que está muito atrás, e o Corinthians, que está junto com esses favoritos. E acho que no cenário Série B, Cruzeiro já chegou, Grêmio, veja só, eu acho até uma coisa triste falar do Grêmio, que tantas vezes pleiteou Libertadores, esteve em Libertadores, ganhou Libertadores, agora na batalha pelo G4 da Série B, que eu acho que entra tranquilo o Grêmio, talvez não como segundo, porque o Vasco está um time bem focado, mas se não entrar como segundo, chega como terceiro, no mínimo quarto. O Grêmio já está na Série A. Eu acho que é esse panorama do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, Libertadores e também a Série B do Brasileirão. E o Internacional não falei. O Internacional é um time bem dirigido. Mano Menezes, acho um belo técnico, excelente, convicto. O Internacional está com a sorte dos times grandes. Aquela partida com a América aqui, fazer um gol aos 48 minutos do segundo tempo, com vale para toda aquela história. Acho que mostrou que o Internacional, se não chegar num G4, que tem os 3 cotados, mais Corinthians e Fluminense ali, acho que o Internacional tem chance de chegar num G6, que pega uma Libertadores, se algum desses que estiver na frente ganhar a Copa do Brasil, que dá uma vaga direta para a Libertadores. Eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer nesse ano de 2022. Eu fico por aqui, a gente continua se vendo na rotatividade do Instagram, do Facebook, do segundo Facebook, do YouTube e dos Stories. Tchau.